regularizar a partilha dos bens, né? Quanto para quem está do lado de cá, que é o quê? O profissional que lida com essa situação diariamente. Bom dia a todos. Sim, estou bem, me recuperando de uma gripe, mas estou aqui firme e forte com vocês, cumprindo, né, esse compromisso, né, de estar com vocês todas as terças-feiras, às 10 horas, trazendo temas relevantes e temas que vão agregar e muito para todos vocês. E hoje, né, tive essa vontade de trazer esse tema falando sobre a herança em imóveis que não está separado, né, da realidade das discussões acerca do direito imobiliário, até porque estão vinculados, né, sempre vinculado a algum processo de inventário, sempre tem algum imóvel, sempre há necessidade de partilhar esse imóvel entre os herdeiros. Então, se vocês tiverem perguntas, também fiquem à vontade, novamente, sejam todos muito bem-vindos. E aí vamos começar, né? Assim, é importante falar sobre esse tema até para que vocês já fiquem familiarizados, porque possa ser que não esteja ocorrendo nesse momento, mas vocês podem conhecer algum familiar ou algum amigo, alguma pessoa que esteja passando por essa situação. E aí já fica essa live disponível para vocês compartilharem com as pessoas, né? Para compartilharem com seus amigos, parentes, conhecidos, para que todos tenham acesso à informação. Como eu sempre digo, hoje o acesso à informação está super facilitado. Hoje temos diversos meios de acesso, está muito fácil hoje encontrar informação. Ótimo. Mas também é importante ter a consciência de que é fundamental ter acesso à informação segura, informação de qualidade. Até porque uma informação que não é verídica, ela pode causar também prejuízos, né? Então, só retomando, eu sou a Roberta Gonçalves, advogada especialista em direito imobiliário e regularização de imóveis, e o tema herança em si não foge a essa discussão. E aí eu já começo com essa frase, né, que é bastante impactante, né, que nada destrói uma família mais rápido do que um inventário mal resolvido. Ou seja, famílias que vêm ao longo da sua existência com boa convivência, pessoas que convivem bem, que são amigos, confidentes, mas aí que muitas vezes chega nesse momento do inventário que realmente é, é um momento que sim causa um estranhamento, causa dor, é aquele momento em que as pessoas se transformam, não generalizando, né? Mas é aquele momento que a gente começa a identificar, a gente, entre aspas, eu ainda não passei por isso, mas acredito que muitos tenham passado e nós iremos passar por isso, claro. Mas assim, é um momento em que, pelo que eu acompanho enquanto profissional, que muitas famílias se transformam, onde irmãos começam a brigar, onde os irmãos começam a usando esse termo mais simples, a se estranhar, o que não é legal, não é interessante, mas que infelizmente acontece. E aí, muitas vezes, alguns deles até relatam, poxa, agora que eu estou conhecendo quem é o meu irmão, agora que eu estou conhecendo a minha irmã, agora que eu estou conhecendo muitas vezes até os pais também, né? Porque eles são herdeiros também, meieiro e herdeiro, a depender do tipo, né? Dessa partilha. E aí é um momento em que a emoção, né, está muito mais. é, a emoção influencia e os ânimos também se modificam, né? E os interesses também. Temos que deixar claro exatamente isso. Os interesses se mostram, né? E aí a gente começa a acompanhar diversas, diversos conflitos que não deveriam existir, mas que é a realidade, existem, né? E aí, assim, cada vez mais as famílias estão brigando por causa de imóveis, por causa de herança. E aí, quando eu falo na questão da herança, não quer dizer que seja só o imóvel. Tem outras heranças que a gente sempre encontra num processo de inventário. Mas, em sua maioria, o que mais causa conflito é a questão do imóvel. E aí tem N motivos que a gente vai discutir ao longo desse momento aqui. E aí, vocês que estão chegando,
Sejam todos muito bem-vindos. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Sugiro também que compartilhe com amigos, parentes, para que todos tenham acesso a essas informações. Também já vou pedindo desculpas se por algum momento eu precisar parar para tossir um pouco ou espirrar, eu estou ainda me recuperando de uma gripe. Então vamos lá. E aí, como eu já falei, e é sempre importante deixar claro, né, que a maioria dos conflitos que acontecem, eles podem ser evitados. E é importante que, nesse momento, buscar uma assessoria correta. E eu vou começar assim, me desculpa, gente. Então, voltando, retomando, na medida do possível, este tema. E aí eu já pergunto a vocês, né, se vocês já viveram nessa situação, se conhecem alguém que esteja passando por esse momento, que esteja passando por um momento de briga com seus familiares. Deixa eu ver aqui. Hum. Então, retomando, né, esse assunto de hoje, eu queria saber de vocês, se vocês conhecem alguém que esteja passando por essa situação, se vocês estão passando, ou se já passaram por isso, se conhecem alguém que esteja no momento brigando com seus familiares por causa da partilha, por causa da herança, se, se por isso ainda não fizeram o inventário, ou se o inventário já dura anos e não consegue se concluir devido às brigas entre os familiares. É importante que vocês tenham consciência disso, de que quanto mais briga, quanto mais litígio, quanto mais desentendimento, maior o desgaste, tanto a questão da questão emocional, a questão psicológica e também influencia no término do inventário. Hoje eu já acompanho inventários que têm mais de 11 anos, onde no momento alguns deles eram crianças, hoje já são pais, já têm filhos, e ainda assim o inventário dos seus pais ainda não foram finalizados, não foi finalizado, desculpa, devido a esse litígio, devido à falta de entendimento entre os herdeiros. E aí, automaticamente, o que ocorre? Automaticamente, esse bem, ele vai se perecendo, não há uma administração adequada desse bem, corre-se o risco até de perder o imóvel, porque quando não há uma administração adequada, esse bem ele é muitas vezes deixado de lado e aí não pagam os impostos, não faz a manutenção adequada do imóvel. Muitas vezes esses imóveis, quando não estão ocupados por um dos filhos, por um dos herdeiros, estão abandonados e tudo isso interfere. Por quê? Porque quando a gente pensa em vender esse imóvel muitas vezes não tem um valor, não vai ter o valor ideal. Por quê? Porque não está tendo a manutenção e a valorização adequada. Então, tudo isso interfere. E aí, assim, tem como evitar briga, tem como organizar documentos. Precisa-se ter a consciência de que quanto mais houver o entendimento de todos vocês, mais fácil esse inventário irá fluir. Fácil, entre aspas, né? Porque sempre é um momento de dor. Mas tudo isso colabora, faz com que esse inventário tenha um fluir melhor, uma maior rapidez e seja um pouco mais tranquilo para todos vocês. Vocês aqui estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir perfeitamente? Me informem, por favor. E aí, assim, falando sobre essa questão específica do imóvel, né? Porque o imóvel é o maior motivo de briga entre os herdeiros.
E aí é aquela compreensão mesmo, né? Porque normalmente o imóvel é o que se tem de mais valioso. Por mais que tenha outros bens, normalmente o imóvel é o que tem mais valor. E aí já gera, né, algumas questões que a gente identifica. Muitas vezes o herdeiro que já mora no imóvel tá lá e não quer sair. Muitas vezes é esse filho que morou durante anos com seus pais. E aí os pais falecem, e eles acham, eles acreditam, né, na verdade, que por ter morado com seus pais durante todo esse período, o imóvel é deles e não é dessa forma. Por mais que eles tenham morado durante anos e anos e anos com seus pais, ainda assim, ocorrendo o falecimento, todos os herdeiros têm direito, independente de quem esteve ou não ao lado dos pais. E aí vem aquela questão, né, de falar, doutor, é muita injustiça. Eles nunca procuraram os nossos pais, eles nunca cuidaram, nunca estiveram aqui. Eu compreendo, pode sim ser reconhecido, pode até ser considerado como uma injustiça, mas a lei não vai discriminar os filhos. A lei vai atender a todos da mesma forma, todos terão direito a esse bem da mesma forma. Se não houver uma doação, se não houver um testamento ou algo que os antigos proprietários, né, tenham deixado por escrito, determinando, olha, esse imóvel vai ficar para tal pessoa. Havendo o inventário vai fazer a partilha de forma igualitária para todos os filhos, independente daqueles que cuidaram ou não dos pais durante a vida deles, né? Então, tem muitos questionamentos acerca dessa situação. Tem aquele herdeiro que paga o IPTU, que cumpre, né, com as obrigações do imóvel, e também ele acha que o imóvel é dele porque ele está pagando o IPTU e não é dessa forma. Ele está agindo corretamente? Tá, porque ele quer garantir a segurança do bem. Mas isso não garante para ele o direito do imóvel porque ele está pagando o IPTU. Tem a questão também de que um irmão quer vender e o outro não. E muitas vezes um irmão quer morar, os outros não querem deixar. Muitas vezes esse imóvel está com a documentação incompleta. O imóvel, muitas vezes, ele está irregular, ou seja, ele já vem de um imóvel que era irregular dos pais, e aí termina, entrando no inventário esse imóvel de forma irregular, que também trava o inventário, porque muitas vezes é preciso regularizar antes para poder fazer o inventário depois, ou então concomitantemente, né, fazendo o inventário e regularizando o imóvel. Isso aí vai depender de cada caso, é muito individual. E aí aquela questão, né, de que a gente sempre ouve, é muita injustiça, há uma falta de diálogo entre os irmãos. Eu acho que quando é um momento em que as pessoas devem se unir, é um momento que eles nem sempre se unem, e aí já causa um problema maior, né? Porque tem que haver o diálogo. E aí tem aquela coisa, né? A briga não começa no inventário, a briga começa na falta de planejamento, porque a partir do momento que vocês se planejam, por mais que tenha aquele momento que há necessidade de fazer o inventário, se não houver o diálogo, pelo menos estando planejado, já facilita. Mas quando não há o diálogo e não há o planejamento, aí realmente fica quase que impossível. E assim, o que a família precisa decidir antes de discutir o bem, né? Porque não é só a questão da partilha, tem todo um trâmite, né? Houve a necessidade de realizar o inventário, buscar um profissional, juntar a documentação, todos acompanharem todas as discussões, definirem quem vai ser o inventariante, porque alguns se escondem, né? E aí depois, quando o processo está caminhando, ele resolve entrar no inventário e aí brigar e questionar e dizer que não soube e dizer que está tudo errado. Mas assim, a partir do momento que todos ingressam de forma conjunta, todos conversam, todos planejam, essa possibilidade ela é sempre descartada. Porque também não adianta você fugir, que ocorre sim, muitos fogem nesse momento, não aparecem no inventário, não dão a sua opinião,
E aí, quando o inventário já está prestes a ser finalizado, aí resolve ingressar no processo, porque quando ocorre isso, o processo de inventário ele não pode ser extrajudicial. Quando há algum desentendimento entre os herdeiros, tem que ser pela via judicial. E aí, em um certo momento, quando ele resolve aparecer, muitas vezes é para questionar, é para brigar, é para dizer que está errado, é para dizer que ele não foi chamado, é para dizer que um está querendo roubar o outro, que eles falam realmente, estão querendo me roubar, estão querendo me passar a perna, alguns termos que a gente acompanha que eles são ditos, que é dito, né, por alguns dos herdeiros. E aí esse litígio ele nunca finaliza. E assim, é aquela questão, né? E também saber quem é o herdeiro. É importante saber se tem testamento, muitas vezes as pessoas não sabem, e é preciso pesquisar. É preciso saber se o imóvel está regularizado, se tem dívidas, se tem IPTU, se o imóvel ele era financiado, se o financiamento foi concluído, se tem meieiro, se não tem, se o falecido ou a falecida tinha uma união estável, se era casado, se já era viúvo, tudo isso influencia na forma da partilha, né? Saber também quais eram os desejos do falecido, se ele fez alguma doação em vida, se ele fez o testamento, né? E saber também qual é a vontade dos herdeiros, que isso é importante, porque muitas vezes eles querem vender, muitas vezes quer aquele bem para ter uma garantia mensal através do aluguel. Muitas vezes eles querem, como existe também isso, de deixar um dos irmãos morando, e aí cedem aquele imóvel para o irmão, doam para o irmão morar. Então, tudo isso são decisões que precisam ser discutidas, planejadas, conversadas entre os herdeiros, para que possa facilitar todo o trâmite do inventário. E aí, quando eu falo, né, a questão do inventário em si, como eu falei antes, se há litígio entre os irmãos, não tem como ocorrer o inventário pela via extrajudicial. E aí eu sempre digo, a família que não conversa vira processo, ou seja, se o herdeiro se esconde, se o herdeiro não participa, se o herdeiro não dá opinião, se o herdeiro foge do processo, certamente esse processo de inventário que poderia ocorrer pela via extrajudicial, sendo finalizado muito mais rápido, vai para a via judicial e muitas vezes sem ter prazo para terminar, porque a gente sabe a realidade do judiciário brasileiro. E assim, por mais que vocês contem com um advogado que seja especialista no assunto, não depende só dele a decisão. A decisão não é dele. Por mais que ele traga para o processo tudo de forma adequada, tudo de forma célere, tudo corretamente, quanto documentação, tudo que o juiz peça, ele esteja ali prontificado a entregar tudo de forma correta, cumprindo os prazos, não vai depender do advogado. Vai depender da decisão do juiz, vai depender do andamento do processo, e é toda aquela questão. E aí questiona-se, poxa, doutora, mas hoje o processo é eletrônico, e por que essa demora? Exatamente, o processo hoje é eletrônico, mas ainda assim depende de uma pessoa para clicar lá e dar andamento a esse processo. Ele não é automático. Depende de uma pessoa no cartório, de um funcionário do cartório, de um servidor do cartório para estar dando andamento a esse processo. E o que não é rápido, né? Porque são milhões de processos. Não é só aquele processo específico, né? E aí, assim, tem a questão do inventário, como ele funciona. Tem o inventário judicial e o inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial é esse que é feito no cartório, que ocorre quando todos são maiores, quando todos concordam. Muitas vezes não há um testamento, ou se houver o testamento, esse testamento já está registrado, né, no judiciário para que o juiz tenha acesso. Ou seja, se houver um testamento, tem que haver um processo de abertura de testamento que é judicial, mas isso não impede de que haja
um processo de inventário extrajudicial. Então, são dois trâmites isolados, mas que um complementa o outro. Se não houver testamento, tranquilo, mas se houver também, ainda assim, pode ser feito. E imóvel regularizado. Tudo bem que pode ser feito pela via extrajudicial com imóveis irregulares, mas aí demanda esse trabalho, né, de estar regularizando enquanto está fazendo o processo. Tudo isso deve ser analisado caso a caso. É muito mais vantajoso, é mais rápido, evita muitos desgastes, porque atualmente a gente tem a possibilidade de finalizar o inventário. Se isso tudo estiver correto em menos de um ano. É melhor do que ter que aguardar 5, 10, 15, 20 anos para ter esse resultado. E o inventário judicial, na maioria das vezes, ele ocorre quando há alguma briga, quando há alguma divergência, imóveis irregulares, testamento pendente, quando é algo muito mais complexo e não e a via extrajudicial não comporta, né? E aí tem que seguir realmente para a via judicial. E é aquela questão, né, gente? O judicial ele não é uma punição, é um último recurso e principalmente quando a família não consegue dialogar. E aí muitas vezes se questionam, né? Se questiona por que que eu não entendi. Assim, quando vai para o inventário judicial, eu quero vender, mas tem um herdeiro que não quer. Tá. Se a gente vai para a via judicial, a gente vai apresentar para o juiz, né, que a maioria quer, exemplo, são 5 herdeiros. 4 querem a venda e um não quer. Não é porque aquele um não quer que o imóvel não vai ser vendido. Se acharmos durante esse período um comprador interessado, essa comunicação vai ser realizada no processo e automaticamente a gente ficará aguardando o juiz deferir autorizando a venda, ou seja, não é porque um herdeiro não quer que a venda não vai ser realizada, né? Por isso que é sempre importante ter o reconhecimento de todos eles, mas ainda assim, se houver a necessidade de vender e um deles ou dois não queira e por justificados motivos pelos quais todos desejam a venda ou a sua maioria, iremos sim apresentar o juiz e ele vai deferir. Ou seja, nesse momento, não são os herdeiros que vão decidir, quem vai decidir é o juiz. Então é aquela questão, né? Muitas vezes não é interessante. É a mesma coisa em outros processos, né? Não é interessante ter o aval de uma pessoa que não conhece a realidade de vocês. É mais importante que todos sentarem, dialogarem e chegar ao entendimento comum do que precisa ser feito. Não é aquela coisa, não é o que eu quero, é o que precisa ser feito. E realizarem um inventário pela via extrajudicial do que ter que ingressar pela via judicial e depender da decisão de uma pessoa que não conhece nem a realidade de vocês, que vai decidir apenas com a letra fria da lei. Entende? E assim, muitas vezes esses documentos aqui evitam as brigas, ou seja, ter uma escritura, ter contrato, ter matrícula, IPTU, ter todas as certidões, ter comprovante de posse quando é um imóvel irregular, certidão de óbito, documentos pessoais do herdeiro. E aí eu passo nessa questão da certidão de óbito. Muitas vezes, a depender da família, tem aquele irmão que fica responsável por toda a documentação, mas que muitas vezes não quer compartilhar esses documentos com os irmãos. Fica com a tia, fica com um primo, muitas vezes fica com um dos herdeiros, e aí aquele herdeiro ele segura o documento e não quer compartilhar. Isso também dificulta o andamento do processo de inventário. Tudo bem que pode se solicitar uma segunda via, mas é aquela questão, gente, se você tem um documento, por que você vai ter um custo em ter que solicitar novos documentos? Ter esse dinheiro já poderia ser investido em um outro documento que caso vocês não tenham. Mas existe muito. Exemplo, tipo.
CPF. Ter o CPF é fundamental. E muitas vezes as pessoas não têm outro meio de acesso à informação que não o que esteja no documento. E aí, muitas vezes, deixa-se de dar andamento a um processo, a solicitar um documento, a solicitar uma certidão, porque ninguém sabe o número do CPF. E o CPF está justamente em um documento que uma pessoa da família segurou e não quer compartilhar com ninguém. Ou seja, veja o quanto isso prejudica o andamento, seja de um processo de inventário, seja de um processo de regularização, seja de um outro processo qualquer. Por quê? Porque uma pessoa resolveu segurar aquele documento e não compartilhar com ninguém, e mais ninguém na família tem acesso a essa informação. Então, é importante pensar sobre essa questão, né? Até que ponto é interessante você que pensar em prejudicar toda uma família porque você não quer simplesmente compartilhar essa informação. E assim, essa questão influencia no início, né, da regularização em si, do inventário em si, tornando cada vez mais caro. Ou seja, se isso aconteceu há 10 anos atrás, imagine quanto era as custas, as taxas, até os honorários mesmo de um advogado há 10 anos atrás, para fazer um processo que ele vai fazer hoje, porque hoje alguém resolveu compartilhar essa informação. Ou seja, se há 10 anos atrás a gente não conseguiu o CPF da pessoa para poder dar entrada nessa documentação, imagine quanto vai ser hoje, ou seja, o quanto de tempo se perdeu, quanto de desgaste ocorreu, quanto de dinheiro vai ter que ser investido hoje, porque lá atrás a pessoa segurou essa informação. Então é preciso ter muita consciência, é preciso ter muita, pensar, né, que o prejuízo não vai ser só dele, o prejuízo vai ser de toda uma família. E é assim, a gente pensa, gente, como é que uma pessoa tem. A gente pensa até isso, alguma coragem de fazer isso, né? E aí fica os familiares todos nessa expectativa, nessa insegurança, ficam apreensivos, né, por causa disso. E assim, o que ninguém conta sobre a herança e imóveis, né? Que o imóvel irregular, ele trava o inventário inteiro, porque vai depender, né? A depender do caso, a gente vai ter que analisar se precisa regularizar antes, se pode regularizar depois, se vale a pena regularizar durante o andamento do inventário, até que ponto é viável, né? Tudo isso vai influenciar, e aí todo um custo que muitas vezes não estava no plano, nos planejamentos de vocês, né? Tudo isso vai interferir. Outra questão é, herdeiro que mora no imóvel, ele não vira dono automaticamente, como a gente falou logo no início, ou seja, não é porque você esteve durante toda a vida dos seus pais cuidando deles, morando com eles, que você tem um direito exclusivo a esse imóvel. Independente disso, no inventário, o imóvel vai ser dividido entre todos os irmãos, dependente do que cuidou, do que não cuidou, do que esteve presente, do que não esteve presente, todos terão o mesmo direito. O pagar também o IPTU, ele não dá posse exclusiva, da mesma forma. Aquele irmão vem até hoje pagando IPTU, pagando a conta de água, pagando o condomínio, pagando a conta de luz. Isso não quer dizer que ele é o único dono. Da mesma forma, o imóvel vai ser dividido entre todos. E tenham muito cuidado, porque tem muitos herdeiros que estão morando no imóvel, mas que não estão pagando as contas. E aí, automaticamente, é o quê? É processo de execução do IPTU, é processo devido a débitos do condomínio, negativação por causa de débitos de água, negativação por causa de débitos de luz. Muitas vezes o herdeiro que ficou com aquele imóvel, ele aluga o imóvel sozinho e não divide o valor dos aluguéis com os irmãos, isso não é correto. Se o imóvel está gerando renda, essa renda deve ser dividida entre todos os herdeiros, não há uma exclusividade porque ele se acha o dono ou ele está administrando aquele bem. E assim, nunca é interessante esperar o conflito, é importante sentar e conversar. Se vocês não se entendem entre si, buscar um especialista para sentar com vocês e conversar e explicar os prós e os contras, né?
E lembrar que o imóvel, ele pode, independente de ser um imóvel de herança, ele também pode ir a leilão. Muitas vezes as pessoas pensam que por causa, no caso, se os donos já estão falecidos, esse imóvel não pode ir a leilão, e pode sim. Se tiver dívidas, esse imóvel pode ir a leilão, independente dos proprietários estarem vivos ou não. Ou seja, quanto mais o tempo passa, a situação ela pode ir piorando, né? E aí, automaticamente, o imóvel ele perde o seu valor real de venda, né? Porque ele vai se deteriorando. Ou seja, se uma pessoa hoje vai comprar um imóvel que é objeto de herança e esse imóvel tem muitas dívidas, ou ele vai pagar a dívida e diminuir o valor da oferta da compra, ou então você vai ter que pagar a dívida para poder regularizar o imóvel e vender. Ou seja, automaticamente vocês, né, na verdade, os herdeiros, já vão perdendo dinheiro. E a ideia não é essa, a ideia é poder aproveitar ao máximo esse bem para que na partilha ele tenha um valor adequado, um valor de mercado, para que todos possam sair ganhando. Até a possibilidade mesmo de um dos irmãos poder comprar o imóvel, né? Porque muitas vezes tem aquele irmão interessado que quer comprar o imóvel e aí ele compra a parte dos demais. E é aquela coisa, né? Evitar brigas é sempre uma regra essencial. Ou seja, regularizar o imóvel o quanto antes, conversar com todos os herdeiros desde o início é fundamental. Contratar sempre um advogado especialista no assunto e não o generalista, como eu sempre digo. Um advogado criminalista não irá lhe assessorar adequadamente em um processo de inventário. Não é que ele não tenha conhecimento, certamente ele deva ter, mas ele não é especialista no assunto. E outra coisa também que muita gente vai adiando e que não é legal é adiar a abertura do inventário. Temos um prazo legal, que são 60 dias após o falecimento. A partir daí, se o inventário ele não for, se não, vocês não ingressarem, né, com a ação de inventário, vocês já vão pagar uma multa. Ou seja, passou de 60 dias, não ingressou com a ação de inventário, da forma que vocês tenham em mãos, da forma que teve a condição. A partir daí você já paga a multa. E aí, quando eu digo condição, é a seguinte: exemplo, se hoje você não sabe quais são os imóveis que seus pais deixaram, vocês dizem, eu sei que tem um apartamento em tal lugar, mas tinha outros imóveis e a gente desconhece. Independente disso, procura um profissional, ingressa com o inventário e a partir daí esse profissional vai fazer as buscas e à medida que ele for encontrando outros bens, outros imóveis, ele vai informando do processo. É bem melhor do que você ficar aguardando pesquisar tudo isso e depois da entrada. Por quê? Porque passando do prazo legal, vocês já vão pagar uma multa, ou seja, paga o inventário, né, as custas, os emolumentos, as taxas, paga o imposto e ainda paga a multa. Então, para evitar a multa, ingressem sempre no prazo legal, que é no máximo até 60 dias, né? Por mais que vocês não tenham naquele momento todos os imóveis para poder lançar o inventário. É bem melhor do que aguardar, encontrar tudo, perder o prazo e pagar a multa. Então, assim, esse tema é bastante importante para todos nós, é algo que não pode se levar muito na questão da emoção. Claro que tem a emoção da perda, ninguém nunca quer perder seus familiares, mas assim, é algo que tem que ser tratado com razão, né? Aquela coisa, né? Entre a razão e a emoção tem que haver esse equilíbrio, porque senão a gente sempre vai deixando para depois. É importante sempre já buscar um profissional especialista, conversar, sentar com os irmãos, organizar tudo, principalmente se não houve um planejamento anterior da pessoa que deixou a herança, né? Se ele não deixou tudo planejado, é importante que nesse primeiro momento vocês sentem, conversem e já cheguem a um denominador comum
para poder ingressar com o processo de inventário e resolver a situação de vocês, resolver a partilha, dividir tudo da melhor forma possível. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Se quiserem aproveitar esse momento, fiquem à vontade. Eu não sei se aqui travou para mim. Não, eu acho que eu estou aqui para vocês, né? Alguma pergunta? Alguém quer deixar alguma pergunta, alguma dúvida? Fiquem à vontade também para me seguir nas outras redes. Estou lá diariamente compartilhando conteúdos bastante relevantes que tratam de imóveis, que tratam de questões da regularização, referente também a inventário e essa inventário, mas em sua maioria nos quais possui também imóveis, divórcio também, quando há divórcio, com imóveis para serem partilhados. Eu agradeço a todos que estiveram presentes nessa terça-feira, dia 9 de dezembro. Estarei com vocês na próxima terça-feira. Estarei bem melhor, né? Não estarei mais com essa gripe. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes. Excelente dia. Até a próxima terça-feira. Caso tenham dúvida ou surjam dúvidas ao longo desses dias, fiquem à vontade para me acompanhar nas outras redes sociais, para me seguir, mandar perguntas. Até a próxima terça-feira. Tenham todos um excelente dia. Tchau, tchau.